Agora, de onde vem essa palavra holding? Afinal de contas, estamos tratando aqui numa conversa de advogados e que os termos jurídicos, em regra, são em latim. E por que a gente usa holding? Legal. E o grande barato do advogado é isso. É a gente sempre... a gente não ficar só com... faça isso. Não, beleza. Você está dizendo faça isso? Por quê? Né? Por quê? Pode isso, Arnaldo, né? O pode isso, Arnaldo é ótimo, cara. Pode isso, Arnaldo deve ter sido criado por um advogado, né? O cara que soprou isso no ouvido do Galvão, ele deve ser advogado, no mínimo, né? O pode isso, Arnaldo, faz parte da nossa carreira, né? Por quê? Como é que pode essa história? Da onde vem? Por que a holding tem esse nome? Por que participação societária tem esse nome? Aí tem uns doidos aí que cara, não pode. Advogado não pode ouvir o passarinho cantar e sair piando do outro lado. Não pode. Ele tem que olhar para... então tá aqui o fundamento. Né? O advogado tem que ser questionador e tem que buscar o fundamento, investigar o fundamento, a razão jurídica do que está questionando. Exatamente. Então, vamos lá. Esse termo, eu acabei de falar, a demanda por esse tipo de investimento, né? A demanda por você ter empresas que investam em outra empresa, que tenham participação societária, ela nasce na Inglaterra. E depois que ela nasceu na Inglaterra, ela se proliferou muito aqui nos Estados Unidos. Para quem acompanha a gente e talvez não saiba, eu moro nos Estados Unidos. Nesse momento aqui, estou aqui com a doutora, está me visitando. A doutora Elaine veio me visitar. A gente veio fazer um evento, a doutora veio fazer um evento aqui junto comigo, né? E aqui nos Estados Unidos, a participação societária, ela se dá através desta atividade chamada holding. Então, aqui eles chamam participação de holding, mas por que isso? Não porque, como você ouve o passarinho cantar e falar assim, do verbo to hold, que é de segurar, e to hold, já que significa segurar, significa controlar. Não é nada disso. Não é nada disso. Essa é uma visão deturpada, né? Distorcida do verbo e a aplicação dele no sistema. Mas você sabe, Elaine, que até o porquê da distorção a gente deveria estudar, né? Por que as pessoas falam que controlar, esse to hold seria do controlar, né? Na verdade é porque as primeiras empresas que surgiram, elas surgiram para ter controle. Essas primeiras empresas de holding, elas surgiram para controlar outros negócios. E não significa que vai controlar. Por exemplo, quando a gente monta lá a empresa para ter ações de outras empresas, né? Essa empresa não está controlando nada. A gente não controla a Apple, a gente não controla o Itaú, a gente não controla a Petrobras, né? A gente só é portador dessas ações. A simples participação não significa o controle. Exato. E aqui nos Estados Unidos, a pessoa que tem uma ação, no Brasil é chamado de acionista, né? Ou se você tem uma ação de uma SA, você é um acionista. Se você tem uma cota de uma limitada, você é um cotista, meramente um sócio, né? Aqui nos Estados Unidos, a ação ou a cota, ela tem o mesmo nome. A ação ou cota tem o mesmo nome, é chamado de share, que vem da palavra compartilhar, porque é uma propriedade os donos daquela companhia, eles compartilham aquela propriedade, então por isso o nome share, né? E o cara que tem uma share, né? Ele não é um shareista, ele é um shareholder, né? Ele é um shareholder. Você já deve ter ouvido falar nesse termo shareholder, ou tem o stakeholder, né? O shareholder é a pessoa que é o portador dessa ação dessa companhia. Então, quem porta uma ação, o portador de uma ação é um holder. Assim como a pessoa que tem um green card, né? O green card é um green card holder, né? Então, a pessoa que é um portador de ações, ele é um shareholder. Então, esse ato de ser portador de participação societária de outra empresa, esse ato é chamado de holding. Essa ação é uma ação chamada de holding. Então, daí, olha aí, da onde nasce o termo holding. Holding nasce daí, de você ter participação societária em outras empresas.